Olá, vamos então dar início à entrevista coletiva com o técnico Dorival Júnior após o duelo entre São Paulo e Grêmio na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Dorival, boa noite. Gabriel Sarque, bancada tricolor. Queria te perguntar a respeito da dupla de ataque. Como é que você enxerga o desempenho parcial da dupla Caleri e Luciano, né? Se você acha que está funcionando em relação a essa dupla. E hoje a gente vê, né, quando você tira o Caleri nos últimos jogos, você tende a colocar o André Silva, né? E hoje você tentou colocar o próprio Gustavo Santana também, Rian Francisco de fora dos relacionados para o jogo. Queria que você falasse o que você enxerga dessa posição que o São Paulo vem tendo uma dificuldade no Campeonato Brasileiro, especificamente com os gols. Obrigado. Bom, primeiro assim, nós temos criado, isso é que é importante. Nós estamos tendo uma dificuldade um pouco diferente. Nós estamos tomando alguns gols que são inaceitáveis para uma equipe como a nossa. E isso tem se repetido. E o que nós mais trabalhamos praticamente ao longo de toda a semana são as bolas paradas. E isso tem nos tirado aí pontos importantes. Não é a situação dos atacantes, até porque a gente busca ali dar as melhores opções possíveis para que, criando, nós possamos tê-los em condições de definição. Quando isso acontece, os gols acabam saindo com uma certa naturalidade. São Paulo tem feito bons jogos, criando, mas infelizmente um momento muito difícil em que nós não estamos conseguindo sustentar resultados. Então isso daí é o que nos preocupa, porque já é o segundo jogo com a mesma característica. Nós fazemos o gol, nós retornamos para o segundo tempo, a equipe baixa um pouquinho a guarda, sofre gols, sofre empate, e isso acaba nos tirando aí uma possibilidade real de já termos iniciado uma recuperação dentro da competição. Então, tudo aquilo que é realizado dentro da partida, ela acaba se apagando em razão daquilo que acaba acontecendo ao final do resultado. Dorival, aqui à sua direita, boa noite, Leonardo Som, da Rádio Bandeirantes. No segundo tempo ali, Dorival, o jogo ele parece ter perdido um pouco da intensidade. Acho que até pelo Grêmio ter feito um jogo de Copa do Brasil ao longo da semana, não faltou um pouco de ambição para o São Paulo naquele momento, de atacar um pouco mais, tentar buscar a vitória. Me pareceu que ali o time se contentou, de certa forma, com um empate e acabou levando no final o gol do Pavon. Queria te ouvir sobre a postura, principalmente no segundo tempo. Olha, você me desculpa, mas foi o momento que nós mais tivemos bola, que nós mais buscamos criação, que tivemos paciência para trabalharmos de um lado para o outro, rodando bola, jogando com infiltração. Tivemos 4 bolas atravessadas que os zagueiros praticamente tiraram dos pés dos nossos atacantes. Então, isso daí mostra que, ao contrário, a equipe queria, a equipe criou, a equipe buscou. Colocamos Cauli depois no segundo tempo para que tivesse mais um homem ainda por dentro, buscando jogadas de aproximação, trocas de passe, e com isso nós conseguimos as infiltrações, porque os corredores, principalmente do lado esquerdo, estavam abertos e nós conseguimos explorar. Então, assim, o que foi possível nós fizemos. A equipe foi corajosa, quis o resultado, buscou o resultado, o que nos tem tirado a condição de melhores situações são justamente os erros que nós temos cometido, que eles vêm se repetindo com uma certa frequência. Isso daí preocupa demais, porque a equipe não deixa de criar, não deixa de buscar, não deixa de ter posse de bola, não deixa de jogar com intensidade, com força. Só que no momento de finalizarmos, no momento de conclusões de partidas, acabamos tendo muitas dificuldades, e isso aí está nos gerando uma preocupação muito grande. Dorival, boa noite. Novamente, Júlia Douto, TV Globo. Em cima disso que você está pontuando, que o time está se dedicando, está se esforçando, está criando, está trabalhando,
a frustração de ter todo esse contexto e o resultado acaba muitas vezes escapando, assim, pelo quesito justamente de que não está tudo errado, o time está trabalhando, está tentando evoluir, mesmo assim o resultado não vem. Essa frustração, você sente que ela vai se retroalimentando um jogo após o outro quando o resultado ele não é consolidado? É um fato que nós temos que entender, que é real e acaba acontecendo. Ele se retroalimenta realmente. Por quê? Porque eles buscam fazer tudo da maneira correta. Nós tivemos paciência, tivemos troca de passes, tivemos infiltrações, tivemos bolas atravessadas, tivemos grandes defesas do goleiro, nós tivemos oportunidades. E, de repente, não estamos sabendo aproveitar no momento oportuno. E isso tem nos tirado possibilidades reais de um resultado melhor. O jogo do Remo foi assim, o jogo do Atlético do Paraná foi assim, a última partida contra o Flamengo já foi assim também. E agora, uma situação que se repete. Então, assim, eu estaria muito mais preocupado se nós não estivéssemos buscando, criando, gerando possibilidades de gols. Não é isso que vem acontecendo. Mas, infelizmente, pequenos detalhes nos tiram aquilo que poderia ser já o início de uma recuperação acontecida há algumas rodadas atrás. Isso, sim, gera uma frustração e temos que ter uma atenção ainda maior para que possamos começar a fazer com que esses resultados apareçam, aconteçam e que a gente busque aí uma regularidade que todos nós queremos. Dorival, tudo bem? Aqui Gustavo Berton, ESPN. Você se mostrou preocupado, né, com essa questão do time criar, não fazer, que isso tem se repetido e principalmente não segurar o placar. Como é que se corrige isso? É só uma questão tática ou é uma coisa que tem que ser trabalhado com os jogadores, o mental dos jogadores, de repente, algo que acontece dentro do jogo, que mexe, que abala os jogadores psicologicamente? Como é que se corrige isso para que o time consiga segurar os resultados e os bons resultados? Gustavo, assim, situações que se repetem são bem complicadas. Se repetem. Nós tomamos um gol do Flamengo muito próximo do que foi o gol de hoje. Nós tivemos duas situações semelhantes também contra o Atlético do Paraná, no jogo lá em Bragança Paulista. O que eu vejo assim, nós estamos tendo coisas muito boas, muito positivas. O time está aparecendo, está jogando, está pondo a bola no chão, está criando, está girando com facilidade, está invertendo lados, está atacando espaços. Isso daí tudo tem acontecido. Fazemos um gol inicial e, de repente, a sustentação do resultado nos tem faltado. Isso daí, sim, tem nos preocupado e muito. É natural. Vamos continuar trabalhando, não temos outro caminho. Agora, depois de tudo que foi feito, gerando uma expectativa muito positiva com essa fase de treinamentos que nós tivemos, é natural que todos nós gostaríamos e queríamos um resultado um pouco diferente. E fizemos por merecer. Nós tivemos merecimento para um resultado diferente. E isso tem acontecido na maioria dos jogos, infelizmente. Dorival, Everton Veiga, Rádio Antena Mix e Canal 2 Odessa. O São Paulo está, se não me engano, há 8 jogos, né, no Campeonato Brasileiro sem vitória. Agora, claro que é o início da rodada, mas os times que estão ali atrás podem vencer, e aí depende dos jogos saírem com resultados que... Isso, se tiver uma aproximação dessa zona de rebaixamento, como tu vem falando agora na entrevista, o São Paulo está buscando a vitória, está tentando, mas os resultados não vêm. Isso não te preocupa que essa dificuldade no fazer o gol, essa dificuldade, como tu disse mesmo, para criar e não fazer, não vai dar daqui a pouco um problema a mais para o ambiente do São Paulo? E outra coisa, sobre a arbitragem. Foi unânime que dos dois lados houve reclamação. E houve muita reclamação do São Paulo no final, no pós-jogo ali. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Bom, sobre a arbitragem eu vou falar apenas de um lance, que é impossível que quem estava no VAR, seu Weber, Roberto Lopes, não tenha visto o puxão que existiu em cima do Luciano. É um absurdo aquilo não ter sido pontuado pelo árbitro de vídeo. É inaceitável aquele tipo de situação. As demais, eu acho que aconteceram todas elas fora, com
nós não temos um critério, né? Esse é o grande problema, nós não temos um critério. Por isso incomoda um lado quanto o outro. Tá? Mas o puxão que existiu e que não foi pontuado pelo árbitro de vídeo, isso daí nos preocupa, porque esse tipo de atitude é inaceitável para quem está com tudo ali tranquilo, no ar-condicionado, vendo o que está acontecendo, e só tem a obrigação de poder pontuar aquilo que acabou sendo feito. Eu acho que a preocupação principal é que nós fazemos o gol. Esse é o grande problema. Nós fazemos o gol, nós criamos as oportunidades. O que nós estamos tomando gols que são jogadas muito mais situações em que o adversário se aproveita de uma fragilidade do que propriamente de uma criação. Então, isso é que tem nos preocupado, porque são situações que se repetem, por mais que se treine, elas vêm sendo repetidas e vêm nos tirando aí possibilidades reais de uma pontuação melhor no campeonato. Ô, Dorival, eu queria lhe ouvir sobre a sua opinião sobre uma questão para o futuro do futebol. Segunda-feira vai acontecer a reunião da CBF com os clubes para definir em relação às regras que foram aplicadas na Copa do Mundo, para que sejam aplicadas também no Brasileirão. A questão de menos tempo para tiro de meta, cobrança de lateral, para substituições e a lei do Vini Júnior, entre outras. Queria ouvir tua opinião sobre essas possíveis mudanças, se tem alguma ou mais de uma dessas regras que tu acredita que seja mais válida, menos válida para o nosso futebol? Eu acho que tudo que venha melhorar tem que ser implantado o mais rápido possível. Eu sei que nós estamos no meio de uma competição, de repente passa a ter assim, uma dupla, talvez, interpretação, se é o momento, se não é o momento. Mas eu acho que tudo aquilo que que seja feito no sentido de melhorar e dar um pouco mais de velocidade ao jogo, eu sou a favor que aconteça o mais rápido possível. Caso seja implantado, eu acho que será ótimo. Estou muito puto. E o detalhe que chama a atenção desse jogo de hoje contra o Grêmio é que o São Paulo teve 12 dias para trabalhar e o Dorival Júnior, ele vem com o mesmo esquema que a gente já conhece, com as mesmas caras, e quando o São Paulo perde o Arthur, ele me coloca o Ferreirinha. Ele me coloca o Ferreirinha, que não tem capacidade de ser, acho que nem jogador do São Paulo. E é titular. 12 dias. O Arthur sentiu lá um desconforto e tal, e ficou fora hoje. Mas tinha peças melhores, cara. Há quanto tempo estamos vendo o Ferreirinha no São Paulo? Há quanto tempo? Daí vai lá, contrata o Vitor Sá, paga 1 milhão de salário e o cara não joga. Para ver o Ferreirinha. O que o Ferreirinha mostrou? O que o André Silva mostrou? O que o Luciano mostra de meia? Para manter esses caras. Olha a partida desastrosa do Arboleda hoje também. Cara, o Grêmio. Nós perdemos para um time que vem numa sequência de 3 jogos. Jogou um jogo da Sul-Americana e 2 jogos da Copa do Brasil. 3 jogos de mata-mata. E o São Paulo só de boa descansando. Treinando, né, de leve, sem nenhum tipo de esforço. Eu jurava, mano. Olha, eu sei que o São Paulo não ganha fora de casa. Ainda mais com o senhor Dorival Júnior. E a gente já alertou isso para vocês aqui. Antes dele ser anunciado, ser contratado. E hoje é porque eu não gosto dele, tá? Hoje é porque eu não gosto dele. Daí você pega, cara, um time que tá 3 jogos lascado fisicamente e você de boa, né? Eu falei, cara, hoje o São Paulo vai ganhar do Grêmio. Não é possível. Vamos enfrentar um time que vem jogando aí uma sequência de jogos, a gente descansadaço, de boa. Pega lá um fretado de boa no avião, sem muito esforço, para ver esse futebol. Um time que não tem criação no meio de campo, um time perdido. Deu São Paulo, né? Foi lá, fez um gol sem querer do Marcos Antônio ali, né? A bola bateu nele e entrou. Deu o Caleri foi lá depois chutou, mas o gol foi do Marcos Antônio que a bola entrou antes.
E você vê uma jogada só, o jogo inteiro praticamente. Daí tinha, claro, ali a cabeçada do Luciano e tal, mas é chuveirinho, né? Cruzamento e tal. Você não vê algo diferente. É aquele futebol frouxo. E o São Paulo, podemos dizer que achou esse gol. Achou. São Paulo achou o gol. Achou o gol. Vamos ser sinceros, achou o gol. Não estava jogando nada. Então foi, digamos assim, que foi 1-0 mentiroso. Foi 1-0 mentiroso para o São Paulo. 1-0 mentiroso. Daí eu até fiz um post lá no X e falei, pô, vamos ver agora se o Dorival corrigiu o problema durante esse tempo aí de 12 dias, né? Que foi um tempo suficiente para melhorar o time para a volta para o segundo tempo. Não durou 2 minutos, tomou o gol. E antes do gol, tomamos uma pressão do Grêmio. Uma pressão inicial, que ela não deveria nem acontecer, visto os últimos jogos do São Paulo. Era para aprender com o erro. Não adianta, não aprende. Não aprende. Daí você vê a marcação do sistema defensivo do São Paulo, da zaga, de quem estava na área. Cara, é nojento. Eu fiz até um vídeo lá no meu Instagram. Depois você passa lá e assista esse lance aí que eu acabei fazendo no vídeo. Que é o lance que eu vou falar agora do gol. Eu vejo vários jogos, Copa do Mundo, né? A gente vê jogo do Brasileirão, Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil. E quando tem um escanteio, a zaga, né, que tá sofrendo ali o escanteio, no caso, né, a defesa, você vê os caras praticamente agarrando o jogador, não acontece nada. Não acontece nada. Você vê lá agarrando, você vê um lá puxando a cabeça para você ter a referência, você pula junto com o cara. E no gol do Grêmio, irmão, o cara foi, na hora que foi cruzar a bola, não tinha ninguém do São Paulo marcando mano a mano. Para falar que não teve teve na hora que a bola foi alçada, aí o Pablo Maia foi no jogador lá que fez a casquinha para trás, e o Arboleda perdidaço, que já tinha entregado umas bolas no pé do Grêmio ali, o Rafael fez 2 defesas, e a zaga toma esse gol bizarro. Cara, o futebol você perde por detalhes. Por detalhes. E um detalhe como esse é crucial, irmão. É crucial. Você tem que estar atento, tem que estar mordendo na defesa. Você volta com sangue ali, o sangue frio, né? Sem vontade. Daí você vê o cara cruzando, tá todo mundo lá marcando com o olho. Isso aí é treinador, tá, mano? Isso é treinador. Se tem um treinador de verdade, de saco roxo, um treinador que grita com jogadores, que fala, não, eu quero assim, eu quero isso, mostra um vídeo e fala, ó, a partir de agora eu quero que vocês façam isso. Não existe, o Dorival não é esse cara. Olha a cara de pamonha dele lá quando toma o gol lá, cara. Pelo amor de Deus, eu quero que faça isso na zaga. Eu quero que marque o jogador mano a mano. Agarra o cara. Segura o cara. Nem que saia pênalti, mas segura. Cara, todo mundo faz isso. Daí você vê o Grêmio lá, o Kahneman, quando entra, ele já entra agarrando todo mundo, irmão. Cara, é um negócio nojento. E esse treinador patético não consegue corrigir nem a volta de um time pro segundo tempo. Puta, tô me segurando, cara. Tô me segurando pra não falar merda desse Dorival. Horroroso. Cara, 2 milhões para um treinador horroroso que não ganha fora de casa. O São Paulo tem condições de bancar isso. E ainda vai lá, paga pro Dorival. Não tem 2 milhões, mas pro Dorival tem. Para isso, um jogo fora de casa, pegando um Grêmio que vem de 3 jogos consecutivos, o São Paulo só descansando, e você não consegue ganhar nem assim. Você vai ganhar quando? Que treinador patético, cara. Que treinador de merda esse Dorival Júnior. Que cara ridículo. O São Paulo só não caiu em 2017 por conta do Hernanes. Se não fosse o Hernanes, o São Paulo seria rebaixado. Não foi Dorival. Foi o Hernanes que pegou a bola lá e colocou debaixo do braço e fez gol de tudo que era jeito, irmão. Fez gol de tudo que era jeito. Era falta, era de fora da área com a perna direita, com a perna esquerda, de cabeça. Ele fez gol de tudo que era jeito. Ele salvou o São Paulo, o Hernanes. E no elenco do São Paulo atual não tem ninguém com esse perfil. Não tem. Daí ele vai lá, coloca o Gustavo Santana aos 45 do segundo tempo, 46, já acabando o jogo, irmão.
Cara, que cara patético. Coloca o André Silva todo jogo. E essa merda desse atacante não faz nada, irmão. Todo jogo ele coloca o André Silva, ele coloca esse merda desse cara, não sai nada e ele vai lá e repete e coloca ele de novo, mano. Que negócio ridículo, cara. E manter o Luciano até o fim do jogo também. Esse merda desse treinador, mano. Que treinador ridículo. Que treinador, mano, ele não foi chutado, galera, à toa do Flamengo. Não foi chutado à toa do Corinthians. Ele não foi. É porque ele é fraco. O Flamengo, lá quando ganhou a Copa do Brasil, a Libertadores, falou assim, ó, apesar dos títulos, nós não gostamos do desempenho e não vamos ficar com o Dorival. Ganhou daquele jeito e volta de novo de uma forma covarde, volta com o Ferreirinha de novo, que fez uma partida ridícula no primeiro tempo. Não deveria nem voltar. O Ferreirinha não deveria nem voltar para o segundo tempo. E ele colocou o Ferreirinha para jogar lá, ainda no segundo tempo, lá o São Paulo vai e já toma o gol. Que treinador de merda, irmão. Mantendo o seu, não tem meio de campo. O Pedro Ferreira, que é o jogador de meio de campo que poderia ser aproveitado, ele não utiliza o moleque. Falou que pode emprestar, empresta, né? Ele tava tentando mudar até a função do moleque lá. E nem no banco tá, irmão. Nem no banco. Cara, pelo amor de Deus, mano. Não é à toa, cara, que eu tenho esse ranço desse cara, desse Dorival Júnior. Ele é fraco, irmão. Ah, o Corinthians estava lá, mandando ele embora, estava lá no Z4, e é solução para nós, né? É a solução para nós. Ah, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, o Arboleda. E a partida nojenta do Arboleda? Ai, tinha gente aí mamando o Arboleda aí, pagando pau. Não, que ele não falha. Olha a partida ridícula desse cara hoje aí, irmão. Já é um relaxo. Já é um relaxo do caramba. Ah, tá louco, mano. Esse Dorival é um merda, é ridículo, mano. Valeu.